Interimo ad apparetorime, ameno, latiremo, ameno. Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio aborda o tema alma e espírito. O que é alma? Qual a diferença que há entre espírito e alma? E o que diz, o que forma a doutrina espírita sobre a teoria das almas gêmeas? E para abordar essa temática, aqui junto conosco, o nosso convidado, nosso amigo, professor e palestrante espírita, Mário Farias. Professor Mário, que alegria, satisfação de receber o Terceiro Milênio. Satisfação, Madeira. É uma satisfação estar aqui. Nossa saudação a quem está nos ouvindo. Permaneçam aí conosco para nos dar uma força. E nós, em torno do tema que vai ser abordado, à luz do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, vamos tecer comentários que hão de acrescentar para reflexão e tomada de decisão em situações importantes da vida. Essa é a nossa intenção e há de ser assim. Verdade, Mário. Falar sobre alma e espírito, para nós entendermos, professor Mário, o que é alma? A alma é o constituinte inteligente do ser humano, do homem e da mulher. Isso nós podemos depreender da questão 76 do Livro dos Espíritos. A alma é imaterial. A alma é invisível, indivisível. Questão 203 do Livro dos Espíritos nos dá conta dessa indivisibilidade. É perfectível. Não é passível de dissecação. Isso é muito importante, porque anatomistas alegam a não existência da alma em função de não encontrarem em seus estudos anatômicos, ou dissecarem cadáveres, ou corpos até. Ela é imortal. Isso é da observação dos fatos, e Jesus nos dá conta. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 28, Jesus nos diz que não temamos aqueles que podem matar o corpo, mas não pode matar a alma, porque ela é imortal. Ou seja, ela foi criada para a imortalidade. Exatamente. E como tal, pré-existe e sobrevive ao corpo. E a alma, Madeira, é muito importante. Em sentido... o que denota, em sentido conotativo, a expressão alma em outros sentidos. Por exemplo, a gente sabe que no mundo dos negócios, no comércio, na política, o marketing é muito importante. E como tal se diz que a alma é dos negócios. O que é? A alma dos negócios, né? Por exemplo, nesses cabos de eletrificação que a gente vê aí na rua, e também na transmissão de energia elétrica e na distribuição de energia elétrica, o elemento condutor é o alumínio. Eles são chamados de cabo de alumínio, mas com alma de aço, que é um cabo que fica no interior desse que a gente enxerga, de fio de aço galvanizado, que dá sustentação mecânica aos cabos. Tecnicamente chamado assim, alma de aço, pela importância que tem e pela importância da alma em cada um de nós. Na questão 134 do Livro dos Espíritos, em face dessa pergunta de Kardec aos benfeitores espirituais, que é a alma, a resposta é um espírito encarnado. Questão 134 do Livro dos Espíritos. Professor Mário, qual a diferença que há entre espírito e alma? Existe essa diferença? E se existe, qual é? Quanto à essência, nenhuma, Madeira. Quanto ao estado que se encontra, aí sim há diferença. Isso nós vamos encontrar na explicação da resposta ao item 134b do Livro dos Espíritos. Então, o espírito é o ser inteligente sem o corpo e a alma é o espírito encarnado. E aí, professor Mário, o que era a alma antes de unir-se ao corpo? Era um espírito livre, fora do corpo.
A questão 134, item A, a letra A, nos dá conta disso. E na questão 149 também do Livro dos Espíritos. Os espíritos que formam o mundo espiritual, uma das forças vivas, sem cessar atuantes na natureza. Perfeito. Então, professor Mar, há nome, assim, uma outra coisa além da alma e do corpo? Existe outra coisa? Sem ser essas duas vertentes, né? Além da alma e do corpo? Bem, então até aqui falamos no constituinte do ser humano, a alma, que é o espírito encarnado. Não havíamos falado no corpo também. Outro constituinte nosso é o corpo, que nós estamos sentindo, que estão nos vendo. E além do corpo e da alma, temos o perispírito. O perispírito. Sim, Madeira. Aí, então, para nós entendermos, professor Mário, então o que é este perispírito? O perispírito é o invólucro do espírito, daí o nome peri, em torno de. É o corpo espiritual. É ele que permite, também é chamado de MOB, modelo organizador biológico, muito utilizado no meio dos médicos, por exemplo, porque ele é que vai propiciar a forma do nosso corpo e também a ligação do espírito ao corpo, através de amarrações célula por célula que ocorrem no processo encarnatório e que vai ocorrer o contrário, a desamarração no processo desencarnatório. É muito importante nas nossas sensações e também nas manifestações mediúnicas. O perispírito, podemos dizer que é a forma que dá forma ao corpo. É a forma que dá forma ao corpo. Essas abordagens a respeito do perispírito nós podemos encontrar, como eu já disse, na questão 134, item A do Livro dos Espíritos, e também na questão 149. Acho isso relevante, porque a par de informações que podem ser obtidas aqui também, como aprofundar o assunto. Claro. Ainda agora há pouco tu falava, professor Mário, que a alma é o espírito encarnado. Isso aí. E então fácil de entender e é o que os benfeitores espirituais nos dão conta. Nos dão conta. Então a alma é o espírito encarnado. E o corpo, ele pode existir sem esta alma? Pode, Madeira. Pode existir. Nós vamos encontrar essas considerações em várias questões do Livro dos Espíritos. Por exemplo, no item A da questão 136, que, dentre outras considerações, temos lá a informação que a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode animar um corpo privado de vida orgânica. E várias outras questões do Livro dos Espíritos, como 156, 161, 309, 327, estão relacionadas com esse assunto. Madeira, além da informação, que já é significativa, é muito importante pelas consequências disso na prática que se pode ter de doação de órgãos. Certo. Então, se pode existir um corpo sem alma, e a alma não habita um corpo sem a vida, que possa ter apenas o ritmo orgânico, até o batimento do coração, como nos é dado conta em várias questões, a 156, por exemplo, nos diz que um espírito já poderá sair do corpo mesmo no estado de agonia. E, mais ainda, os espíritos podem assistir os funerais do seu corpo, que funciona como uma veste que ele acaba de se desvestir. Em face de o corpo poder ainda ser útil graças à evolução da medicina, esses moços, esses idosos, enfim, de todas as idades que estão estudando e praticando os transplantes para sobrevida, quantas pessoas transplantadas estão bem aí. Então, em face das considerações da doutrina espírita, é tranquilo a possibilidade de doação de órgãos, que até tem campanha nos meios televisivos chamando a atenção para isso, que a gente fale para os outros. Então, as pessoas espíritas e não espíritas querem fazer bem, tem 1000 maneiras de fazê-lo. Uma delas é através da doação de órgãos. O corpo que nos é tão útil, que deve ser tão bem cuidado, que nos é tão importante, pode continuar sendo para outras pessoas mesmo depois da morte. Porque existe corpo sem espírito. O espírito pode se desprender do corpo
muito antes até da morte. Morte e desencarnação são coisas diferentes. Pois é, as pessoas perguntam o que é a morte com a desencarnação, qual Pois é a é. diferença que há entre morte e Pois é. desencarnação. Pois então, a morte é um fenômeno que faz parte do ciclo biológico, que pode ocorrer até antes da desencarnação, que é realmente a desencarnação, então, é o completo desligamento do espírito dos seus despojos carnais, que pode ocorrer antes da morte do corpo, dependendo do tipo de vida, de grau evolutivo que o espírito tenha atingido e do tipo de morte que ocorra. Por exemplo, as mortes naturais, com os espíritos completistas, que cumprem a sua missão, o tempo de programação de vida biológica, vida no corpo, e pode ocorrer a desencarnação, dependendo de outros fatores, depois da morte. Mas igual o corpo vai se decompor, seja na incineração, seja no ataque dos micro-organismos que já existem em nós, que começam o processo de putrefação assim que o corpo morre, que para o coração, que cessa a circulação sanguínea, e também a oxigenação do cérebro. Então isso são coisas importantes que a medicina vem ao encontro do que nos esclarecem os espíritos. Aliás, como nos diz Kardec, se viesse alguma coisa que na ciência diferente do espiritismo, o espiritismo passaria a adotar. E até agora só vem a confirmar aquelas coisas que nos ensinam. E é muito importante, então, que estejamos atentos para o que nos ensinam referências maravilhosas, como a de Jesus, como da doutrina espírita, e também os ensinamentos da ciência. Acreditemos na morte encefálica, no diagnóstico que é feito por profissionais sérios, competentes, como são, e temos razões de acreditar, todos os médicos, e então façamos essa boa ação também doando órgãos, que convém então refletirmos a respeito, que é uma decisão importante num momento importante de nossas vidas. Professor, mas vou te fazer uma pergunta onde uma boa parte das pessoas tem dúvidas. A alma, ela tem assim no corpo uma sede determinada, circunscrita? Onde se localiza a alma em nosso corpo? Aonde ela se localiza? A rigor, ela não tem um ponto, ela está distribuída em todo o corpo, na madeira. Agora, nos é dado conta, numa das questões do Livro dos Espíritos, questão 146, não, madeira, a questão eu não vou declinar. Certo. Qual é o item que tu tem aí, o sétimo? O sétimo. Tá. Então, a alma tem no corpo, tá? Então, na questão 146, então, o que acontece? Nos dá conta que ela pode estar mais focada, mais concentrada na cabeça do homem de gênio ou no coração do homem de bem que faz o bem, por exemplo. Então, tem uma expressão no Evangelho, no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, item 21, ou versículo 21, que diz que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, onde tiver o foco da nossa razão de existência, das nossas maiores preocupações, aí pode a alma estar mais concentrada. Por exemplo, nesses casos que já foram citados, e no caso das pessoas subdiafragmáticas, aquelas que focam muito a razão da sua existência e as suas atividades no comer, pode estar centrado no sistema gástrico. Certo. Outros no sistema genésico. Então, reflitamos com relação às nossas preferências, onde está o nosso tesouro relacionado com o nosso corpo, aonde poderá estar mais concentrada a alma. Mas ela não está assim num foco exclusivamente, ela está no nosso corpo. Certo. E uma outra curiosidade das pessoas, as pessoas têm essa curiosidade e se falam muito também, o que informa, no caso, a doutrina espírita sobre a teoria das almas gêmeas. Almas gêmeas. Depende da forma de encarar, porque isso aí também é uma comparação, uma assimilação com o que se tem conhecimento de gêmeos. Por exemplo, pessoas gêmeas, ou até animais gêmeos, mas pessoas, pensamos assim, são aqueles que são gestados e nascem praticamente ao mesmo tempo, não é exatamente igual. Então, sobre esse enfoque, Deus cria os espíritos, então o espiritismo é uma questão ao mesmo tempo criacionista e certamente evolucionista,
Isso aí, Deus cria os espíritos, questões 115, 121, 133 do Livro dos Espíritos nos dão conta disso. E se forem criados ao mesmo tempo, poderão ser considerados almas gêmeas. Também espíritos muito semelhantes nesse ponto evolutivo, até quanto à origem, todos seriam almas gêmeas, porque é tanto semelhante. Se pensarmos, por exemplo, nas torres gêmeas lá no World Center, né? Então eram torres gêmeas porque iguais. Então, os espíritos, quanto à origem e quanto à destinação, seríamos todos gêmeos. E quanto ao grau evolutivo, também, dois ou mais espíritos que até podem ser multigêmeos, né? Multigêmeos, é assim que se diz? Né? Então, espíritos que se encontrem no mesmo grau evolutivo, então, quanto à igualdade. Agora, essa expressão é muito mais utilizada naquela de almas gêmeas que vão se encontrar. Inclusive, tem música do Fábio Júnior que fala sobre almas gêmeas e que é abordado também em O Livro dos Espíritos, dizendo que, nesse aspecto, não há almas destinadas fatalmente a se reencontrarem. Pelo menos em duas, assim. Essa coisa pode ser até muito romântica, dá filme, tem filmes de origem portuguesa sobre almas gêmeas, mas não, é a questão 298 do Livro dos Espíritos que fala de afinidade de espíritos, e a 386 que fala de afinidades, desafinidades de terrenos, espíritos encarnados. Então, não precisa ficar com essa, não é álibi para justificar de querer estar se encontrando, tá na busca de aventuras, dizendo que vai se encontrar com alma gêmea, ou reclamar que, se não há muita identidade com uma pessoa de convivência, que não é alma gêmea. Não, se pode fazer, sim, pessoas afins, e os espíritos se reúnem por afinidade de gostos, de progresso, de grau de desenvolvimento que se encontrem. E essas almas gêmeas, então, são espíritos que têm uma grande afinidade. Por assimilação, por analogia, podemos dizer isso. Mas não é que existam as metades da laranja, o espírito é completo. Sim, ele se divide a alma. Né? Não, a alma é indivisível. Por isso que lá na definição de alma, de acordo com a questão 203, fiz questão de mencionar esse aspecto que os benfeitores espirituais nos dão conta. Nós somos individualidades completas, indivisíveis e imissíveis também. Não vamos retornar para um todo universal. Nós temos a nossa identidade, a nossa personalidade, mas somos completos. É verdade que nos realizamos com os outros, porque nós precisamos dos outros e podemos ser úteis para os outros, e é na medida que se seja útil que a gente vai se sentindo bem e confortável. E consolado também, né? É uma forma de consolação. Mas nós não precisamos de um outro espírito para termos a identidade, para termos a individualidade que temos conforme Deus nos criou, e que nós não vamos morrer porque o espírito não morre. A alma é imortal. Professor Mário, existem várias fontes nas tradições populares, entre elas a questão, né, das almas penadas, né? Eu me lembro quando eu era criança, ainda no início da minha adolescência, falava muito sobre as almas penadas, né? E eu te pergunto, né, nessas tradições populares, o que seriam essas almas penadas? Almas penadas, de acordo com as tradições, seriam os espíritos errantes. Para nós, espíritos errantes é o espírito liberto da carne, liberto do corpo, de acordo com a doutrina espírita. Seriam todos, né, chamam de fantasma também. Mas para nós, espíritas, de acordo com o nosso entendimento, não tem uma maior explicação na codificação, em obras complementares, pelo menos que eu tenha conhecimento, a alma penada é aquela alma que desencarnou e não consegue viver a sua vida espiritual, que fica muito apegada ao seu círculo de vivência física, coisas, e penada no sentido de sofrer mesmo. Então, seria isso. Dá filme também, Alma Penada. É um tema que as pessoas gostam muito. Então, nesse sentido, é muito bom ter cuidado com as fantasias, com as formas de chamar atenção, que são utilizados como recurso para chamar atenção mesmo, para atingir os objetivos financeiros, de público que querem. Então, nem todas as almas que se desprendem do corpo ficam nessa condição de alma penada. E nem as que ficam em condição de alma penada, esse estado é permanente.
intensamente. Eles vão ser socorridos, muitas vezes com auxílio do intercâmbio mediúnico, vão ser conduzidos a locais de tratamento e vão seguir o seu desenvolvimento na condição de espírito, evoluindo, vão voltar a reencarnar e que vai lhes auxiliar a sair da condição de alma penada. E façamos então nosso empenho de nos instruirmos, de viver o mais correto possível, com muita alegria, sabendo, se permitindo a felicidade, viver e não ter a vergonha de ser feliz, para não vir a ser uma alma penada, nem na condição de encarnado e nem tampouco na condição de desencarnado, que seria a alma penada propriamente dita. Mas já começamos a não sê-lo na condição de espírito encarnado. Eu ouvi até de uma grande amiga nossa uma expressão de outra pessoa que ela disse, que devemos viver até morrer. Então, não morrer antes de desencarnar. Então, viver intensamente, se permitindo a felicidade, a alegria, o trabalho, os programas espíritas, os programas da sua religião, a convivência com os outros, enfim, essas coisas que nós temos possibilidade, que nos fazem tanto bem e que nos levam ao progresso. Professor Mário, sim, Madeira. O que é o fenômeno poltergeist, ao qual também foi levado esses fenômenos, né, para as telas de cinema e foi um sucesso de público e de vendas, né, de ingresso, lotou cinemas, ao qual mostra os objetos se mexendo, sendo é verdade, Madeira. Portas se batendo, outros objetos sendo atirados. O que é esse fenômeno poltergeist? Ele existe, Madeira. Mas nem sempre os fenômenos da natureza são poltergeists. Poltergeists é uma palavra de origem alemã, como justaposição de duas palavras, polter, que quer dizer barulhento, por exemplo, tem outros sentidos também, e Geist, se escreve de maneira diferente, se pronuncia assim, Geist, então, em alemão, espírito, fantasma, assim como Ghost, em inglês, também tem esse sentido de espírito, de fantasma. Porque as pessoas que não têm conhecimento da realidade da vida espiritual, da condição que nós nos encontramos libertos do corpo, muitas vezes consideram como fantasma. Então, seriam manifestações físicas, bem estudadas no movimento espírita, fenômenos da natureza, e os espíritos, valendo-se de um médium, consegue manipular as coisas materiais, movimentar objetos, até provocar incêndios. Agora, nem sempre esses fenômenos semelhantes que ocorrem são manifestações de espíritos. O vento também balança uma cortina, os corpos se dilatam, produzem estalos, dependendo principalmente do tipo de armação que se tenha no prédio. Se for de metálico, por exemplo, ocorre isso. E não é poltergeist, é simplesmente fenômeno físico de outra natureza. Embora o poltergeist também seja como um fenômeno da natureza, tal qual um fenômeno físico. Mário, e quem são esses espíritos que produzem esses fenômenos poltergeist? Os objetos se mexem, gavetas se abrem, coisas são atiradas, portas elas são batidas e não há vento. No item 106 de O Livro dos Espíritos, nós temos a categoria, a classe de espírito que se prestam para esses fenômenos físicos. São os espíritos batedores ou perturbadores. Embora nem sempre essas manifestações físicas sejam para perturbar. Pode ser uma forma de chamar a atenção. Certo. Inclusive, a doutrina espírita teve a sua origem na observação dos fenômenos físicos semelhantes ao poltergeist, com as irmãs Fox, e aí até vale a gente pensar que tudo, inclusive a vida, vale a pena quando a alma não é pequena. Para o espírito científico, isso aí pode ser um objeto de pesquisa, e é muito importante também a forma de se desvencilhar disso na medida que seja algo perturbador. Então, não há exorcismo que tenha o dom disso, até os espíritos vão se acirrar mais, questão 477 do Livro dos Espíritos, na abordagem também das evocações, no Livro dos Médiuns, nos dá conta disso. E então o jeito é se tranquilizar, é cansar esses espíritos, tendo paciência com eles. Claro. Né? E também se aproximar dos bons. Como?
procurando se esclarecer, procurando fazer o bem, se tranquilizar. Se o objetivo do espírito batedor, perturbador, for perturbar e essa pessoa se permitir esse estado de coisa, ele vai ficar mais encarniçado. E por vezes, conforme tu nos relatou, também para chamar a atenção daqueles que habitam. De forma muito útil. E mesmo que seja com o intuito de perturbar, um espírito científico, calmo, bem intencionado, pode tirar enormes proveitos. É uma forma de comprovação da existência, da sobrevivência da alma, da nossa existência como espírito livres no corpo. Perfeito. Professor Mário, o que pensar dos espíritos desencarnados que continuam habitando a casa onde residiram e, por vezes, assustando seus moradores encarnados que ali residem agora? O que dizer desses espíritos que desencarnaram e que permaneceram na casa, né? E como eles permaneceram, acabam por vezes assustando, né, os seus moradores que são encarnados. Pois é. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 9, fala dos lugares mal assombrados. Não são apenas casas. Os espíritos estão em toda parte. E esses espíritos que ficam apegados é porque ali tem foco de interesse. Espíritos que vale ainda pensar no que nos fala o Cristo, no item 21 do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, palavras do Cristo, que onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, espíritos avarentos, apegados a essas coisas, pode realmente se deter ali. Possivelmente espírito atrasado, mas também procuremos aprender com eles e ensiná-los pelo nosso pensamento, pelas nossas palavras, pelo intercâmbio mediúnico, pelas nossas ações também. E qual é a orientação espírita acerca das pessoas que pretendem ou preservam o quarto e as coisas do desencarnado do mesmo jeito que esta pessoa, que é o qual desencarnou, deixou? O que eu penso daquelas pessoas que acabam assim preservando o local, né, o seu quarto, da forma a qual o desencarnado ele gostava, né, digamos assim, do quarto, das coisas. Então eles não mexem, eles deixam, eles preservam. Madeira, a lembrança dos nossos afetos desencarnados é muito importante para nós e para eles. É respeito a eles, é consideração, e isso se faz com o pensamento. As pessoas pensam suprir, às vezes, a dificuldade ou o não entendimento desse fato com essas atitudes. Pode ser louvável, assim, mas convém dizer qual a utilidade disso. Até pode dar incomodação. Qual a utilidade de manter o quarto desse jeito, das roupas? Então, que se dê as roupas e deixe o espírito libertar. Se fala muito em obsessão, pensando dos espíritos desencarnados com relação a nós encarnados, que existe, e a gente pode se livrar delas, e todos nos livraremos. Agora, também existe aquela dos encarnados com relação aos desencarnados. E pode isso aí até criar alguma dificuldade para o espírito. Nós vemos no Evangelho de São João, no capítulo 20, quando Cristo já estava desencarnado, o relato de que Maria de Magdala foi no sepulcro do Cristo, no primeiro dia da semana, e chorava, e viu uns anjos, e viu também nas suas costas alguém que ela pensou que fosse o jardineiro, ou o hortelão, dependendo da tradução da Bíblia. O trabalhador, enfim, do local do sepulcro. E pensou que fosse o Cristo. Então ele perguntou por que chora. Ela se dirigiu, que o Cristo teria sido tirado do sepulcro e que ela queria levá-lo. E aí, em o Cristo falando, ela reconheceu a voz do Cristo e ele disse: não me detenhas, porque eu ainda não subi. Isso está no item capítulo 20 do Evangelho de São João e o item 17 especificamente. E com certeza o Cristo em espírito, porque já lá em São Lucas, no capítulo 23, 46, consta que ele disse que Cristo entregava o espírito. E no mesmo capítulo 20 consta as narrativas das manifestações do Cristo, estando eles fechados, e ele adentrou. Então, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai. Vai, diga aos teus irmãos que eu subirei para o meu Pai, vosso Deus, nosso Deus, dando conta também que ele é nosso irmão. Então, é muito importante que tenhamos a lembrança, que fazemos prece, mas que não retenhamos o nosso afeto, aquele espírito, que ele siga a senda do seu progresso na condição de espírito que ele se encontra e não mais apegado às coisas materiais. Não precisa mais daquilo.
Perfeito. O nosso tema hoje foi sobre alma e espírito, e por falar também em alma, estamos com a alma cheia de amor a te agradecer pela tua presença aqui. Nosso muito obrigado. E eu agradeço também, e tomara que a nossa alma seja o espelho onde se reflita a imagem de Deus, que pode ser também. O terceiro milênio vai ficando por aqui, lembrando que temos encontro marcado no nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Tire